E aí, galerinha, mais um vídeo para vocês, continuando a nossa série de mosturação. E nesse vídeo a gente vai falar sobre talvez a enzima que seja mais importante no nosso processo de produção de cerveja, que é a beta-amilase. Fiquem ligados se quiserem saber um pouquinho mais sobre a beta-amilase. Então, beta-amilase, por que ela é a mais importante de todas as enzimas? Qual que é a substância mais importante da cerveja? Tem gente que vai falar a espuma, o malte, o lúpulo, a levedura. A substância mais importante da cerveja é o álcool. É lógico, é o embelezador natural, né? Faz o mundo ficar colorido, as pessoas ficarem bonitas, alegres, né? E o que produz o álcool? A fermentação. A levedura consegue fermentar amido? Amido é uma molécula gigante. Uma molécula gigante de glicose. São várias glicoses, uma do lado da outra. Não, é uma molécula muito grande. Primeiro, a levedura teria que quebrar esse amido em glicose para depois digerir essa glicose. Ela tem que despender muita energia para fazer isso. Não vale a pena. Mas a gente tem uma enzima no malte que ela vai fazer esse papel de quebra do amido para a levedura poder fermentar. Imagine então uma longa molécula de amido, aonde que vem a beta-amilase. A beta-amilase ela tem o princípio do encaixe. Ela vem pela extremidade, ela é uma exoenzima, ela vem pela extremidade, encaixa na molécula de amido, pega uma maltose, quebra e solta uma maltose. Maltose são duas moléculas de glicose, né? Volta de novo pela extremidade da molécula de amido, encaixa uma maltose, quebra e solta uma maltose no nosso mosto. Então a beta-amilase ela sempre vai quebrar pela extremidade e ela vai sempre quebrar a parte linear do amido. Se você assistiu o vídeo que a gente falou sobre a presença do amido, o primeiro vídeo da série de mosturação, a gente fala sobre a presença do amido dentro do nosso malte. A gente explica quais são as moléculas de amido. Existem moléculas de amidos que são lineares e tem outras que são ramificadas. As que são ramificadas, o vértice dessas moléculas tem uma ligação chamada de alfa-1,6 que nenhuma amilase quebra, nem a beta nem a alfa-amilase. Então todos esses vértices de amido vão sobrar na cerveja com forma de açúcar, de dulçor, tá? A beta-amilase então vem lá e vai quebrando, até ela chegar no vértice. O vértice ela quebra? Não, ela para. E aí depois ela vai quebrando por outro lado. Ela continua quebrando e vai sempre gerando maltose. Vai sempre gerando maltose e a maltose ela é 100% fermentável. 99% fermentável. A gente considera 100% fermentável, tá? Então a maltose ela é talvez a beta-amilase ela talvez a enzima de maior importância do nosso malte, porque ela vai gerar tudo que ela gera 100% de açúcar fermentável, tá? Que é o que vai gerar álcool, que é a principal substância da nossa cerveja. Como fazer a beta-amilase atuar?
A beta-amilase ela atua numa temperatura ótima entre 62 e 63. Se eu faço correção de cálcio, pode subir isso um pouquinho para 64. Não muito mais do que 64. A temperatura ideal dela, onde que ela tem o máximo de atuação dela. pH ótimo dela, entre 5.5 e 5.6. É o pH ótimo dessa amilose, né? Quanto tempo? Numa indústria onde que a gente tem muito controle, onde que a gente tem uma boa agitação do malte, onde a gente tem correção de cálcio, onde a gente tem correção de pH, a gente tem um controle muito bom, esse controle todo faz com que em apenas 15, no máximo 20 minutos, a gente consiga ter uma boa ação dessa beta-amilase, e aí você faça o teste com iodo, e aí você vai lá, vai pingar o iodo, e o iodo vai dar negativo. O iodo ele reage com amido. O iodo reagindo com amido ele fica roxo. Então se você jogar o iodo ali, tintura de iodo normal, né? Jogou ali a tintura de iodo, esse iodo vai ficar roxo se reagiu com amido. Então sempre vai fazendo o teste de iodo. É muito importante fazer o teste de iodo para ver se a beta-amilase conseguiu zerar todo esse amido, tá? O que mais que a gente precisa saber? Bom, a indústria em 15, 20 minutos consegue fazer com que a beta-amilase atue e quebre tudo, tá? Eu recomendo para vocês fazerem 40 minutos. 40 minutos porque a gente sabe que em casa a gente não tem tanto controle, a temperatura às vezes sobe um pouco, oscila demais, vai para 67 e depois baixa para 60. Se você tem single vessel, você sabe que a oscilação de temperatura é um problema na single vessel, oscila demais, e nessas oscilações de temperatura você dá um tempo maior, é uma forma de você precaver qualquer cagada, qualquer erro que você possa ter, tá? Deixa eu pegar aqui minha colinha para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Falei do teste de iodo, né? Fazer sempre o teste de iodo. Então, no finalzinho da rampa da beta-amilase, 62, 64, vai lá e faz o teste de iodo para ver se deu negativo. Se deu negativo, pode subir a temperatura para a próxima rampa, tá? Complementando um pouco aqui, não é beta-amilase, tá? Mas na mesma temperatura da beta-amilase, a gente tem algumas enzimas que quebram lipídios do malte. Por que que isso é importante? O malte tem lipídios, tem 3, 4% de lipídios. E ele tem enzimas que quebram esse lipídio em ácido graxo. Essas enzimas elas funcionam mais ou menos na mesma temperatura da beta-amilase. Funcionam mais ou menos na mesma temperatura da beta-amilase. Então é inevitável a gente ter a quebra de lipídios na nossa cerveja. E o porquê que é importante isso? Porque esse lipídio ele vira ácido graxo, que na hora que essa cerveja oxida, na hora que a cerveja envelhece com o tempo, né, na presença de oxigênio e calor, essa cerveja vai ter um aroma metálico, de papelão. É o principal sabor de oxidação da cerveja comercial, é o aroma de papelão. Então o papelão ele vai ser a oxidação do ácido graxo, tá? Então são as lipases que vão gerar ácidos graxos que vão acabar então oxidando aí a nossa cerveja e tendo um aroma de papelão. Legal, valeu por mais um vídeo. Falamos agora sobre a beta-amilase. Por favor, dê like nesse vídeo se você gostou, se inscreva no nosso canal e faça seu comentário, por favor, que a gente responde a todos os comentários de vocês, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.